vamos falar sobre ferramentas de corte. As ferramentas de corte são utilizadas no processo de usinagem por remoção de material, empregadas na usinagem de materiais ferrosos e não ferrosos. Essas ferramentas são fabricadas de materiais que devem ser de maior dureza do que o material que será usinado, para que assim possa fazer a remoção do material. Geralmente as ferramentas têm mais de uma aresta de corte, porém para o processo de tornamento as ferramentas são monocortantes. Cada tipo de ferramenta tem os seus parâmetros de corte. Geralmente esses parâmetros são informados pelo fabricante da ferramenta, onde para a definição desses parâmetros devemos considerar o material da ferramenta e o material da peça. Quando se fala em ferramenta de corte, é preciso levar em conta uma série de fatores que irão caracterizar o processo de corte propriamente dito. Esses fatores estão atrelados ao material utilizado no processo de usinagem, ao tipo de processo que será realizado, um processo de esvalse, um processo de acabamento, o cavaco gerado nessa usinagem, a geometria da ferramenta, o material da ferramenta, se é aço rápido, se é metal duro, a utilização do fluido de corte e o equipamento que será utilizado. Geralmente, o material para a ferramenta de corte bem sucedido em sua aplicação deve ser duro para resistir ao desgaste de flanco e à deformação, tenaz para resistir às quebras, não reativo com o material da peça, quimicamente estável para resistir à oxidação e à difusão e resistente às alterações térmicas repentinas. A geometria da ferramenta de corte exerce grande influência na usinagem dos materiais. Por menor que seja o material da ferramenta, se a geometria não for adequada ao processo, não haverá êxito no corte. Com isso, a geometria da ferramenta deve ser adaptada ao material da peça, ao material da ferramenta e às condições específicas da máquina que será utilizada. Para cada combinação de material da ferramenta e o material da peça, tem uma geometria de corte apropriada. A geometria da ferramenta tem uma influência na formação do cavaco, saída do cavaco, forças de corte, desgaste da ferramenta e na qualidade final da peça. Com isso, gume de corte ou cunha de corte é a parte da ferramenta na qual o cavaco se origina através do movimento entre a ferramenta e a peça. A geometria da ferramenta é constituída por superfícies cortantes, de folga e de saída. A superfície cortante é a parte ativa da ferramenta, constituída pelas cunhas de corte, responsáveis pela remoção do material. Assim, podemos abordar os ângulos da geometria da ferramenta. Ele serve para determinar a posição e forma do gume cortante. A função do ângulo de incidência é evitar o atrito entre a superfície da peça e da ferramenta e permitir que o gume penetre no material e corte livremente, melhorando a estabilidade da aresta de corte. A soma dos ângulos de incidência e de saída, diminuindo em 90, resulta no ângulo de cunha. Com a variação desse ângulo, tem-se uma variação na estabilidade da ferramenta. O ângulo de saída vai resultar na superfície de saída. Ele é responsável pelo corte do material em questão.
podendo ser um ângulo positivo ou negativo. Esse ângulo influencia consideravelmente a estabilidade da cunha. Ferramentas com um ângulo positivo exagerado podem quebrar devido ao enfraquecimento da cunha. Como vantagem de um ângulo de saída positivo, tem-se a diminuição da força de corte e força de avanço, bem como uma considerável melhora na qualidade da superfície da peça. Esse ângulo melhora também a formação do cavaco e facilita o escoamento do cavaco sobre a face. O ângulo de quina serve para garantir uma boa estabilidade da ferramenta, principalmente quando se trata de uma usinagem pesada. Esse deve ser escolhido o maior possível. Com a variação do ângulo de direção, tem-se uma maior ou menor largura de usinagem, influenciando diretamente na dissipação do calor no gume da ferramenta. A alteração desse ângulo também provoca alterações, principalmente nas forças de corte. O ângulo de inclinação possui as funções de controlar a direção de saída do cavaco, proteger a quina da ferramenta contra impactos e diminuir as vibrações. Quanto mais negativo for esse ângulo, maiores serão os valores da força passiva. Força passiva é a força que age perpendicular ao plano de corte, não gerando potência de usinagem. O raio de quina é localizado na intersecção do gume principal e do gume secundário. Juntamente com o avanço, ele define a rugosidade da superfície usinada. Esse também tem influência nas vibrações, na estabilidade do gume e nas forças. A escolha da geometria adequada garante o bom desempenho de corte da ferramenta, além de acabamento, cavacos adequados, agilidade e uma vida útil da ferramenta. O cavaco é o material removido da peça durante o processo de usinagem, com o objetivo de alcançar as dimensões e formas desejadas para a peça. Fatores que influenciam na formação do cavaco. Um fator seria a geometria da ferramenta, com um ângulo de saída da ferramenta, ângulo de posição, ângulo de inclinação do gume e o raio de quina. O material da ferramenta de corte, referente à resistência ao desgaste e o atrito na superfície de saída. Um outro fator seria as condições de corte, referente ao avanço, à profundidade e à velocidade de corte. Um outro fator também seria a máquina que será utilizada, referente às características estáticas e dinâmicas da máquina escolhida. O fluido de corte, referente à emulsão e o óleo de corte. Um fator também seria o material da peça que será usinado, com a tenacidade desse material, a resistência e a microestrutura. E por fim, ao quebra-cavaco da ferramenta, se esse quebra-cavaco é postiço, sinterizado ou usinado diretamente da ferramenta. O cavaco contínuo é o cavaco em fita, geralmente em materiais dúcteis, onde não ocorre o cisalhamento desse material durante a usinagem. Ele acontece devido à alta velocidade de corte e em grandes ângulos de usinagem. O cavaco lamelar, devido ao fluxo não contínuo do cavaco, são levemente deformados no plano de cisalhamento e novamente soldados. O serrilhado nas bordas o difere do cavaco contínuo. Ocorre em materiais com baixa ductibilidade. A descontinuidade é causada por irregularidades no material, pelas vibrações, ângulo efetivo de corte muito pequeno, elevada profundidade de corte e baixa velocidade de corte.
A qualidade superficial é inferior à obtida com o cavaco contínuo, devido à variação da força de corte. Tal força cresce com a formação do cavaco e diminui bruscamente com a sua ruptura, provocando fortes vibrações e uma superfície ondulada. O cavaco de ruptura, também conhecido como cavaco arrancado, são fragmentos arrancados das peças usinadas, fluxo não contínuo do material com completa separação do cavaco. Ocorre em materiais com baixa ductibilidade, condições desfavoráveis de usinagem, como exemplo o ângulo de saída com valores muito baixos, nulos ou até mesmo negativos. O cavaco rompe em forma de concha, gerando uma superfície com qualidade superficial inferior. De forma geral, esses três cavacos citados podem ser subdivididos em outras definições. O cavaco contínuo pode ser em fita, emaranhados e em hélice. Já os cavacos mais curtos, como o lamelar, podem possuir formas de vírgula e espirais. Já o cavaco arrancado costuma ter uma menor variação em sua forma. Quanto maior o avanço, mais quebradiço se torna o cavaco, e quanto maior a profundidade, menos quebradiço se torna o cavaco. A forma do cavaco gerado na superfície pode influenciar na qualidade da peça, nas condições de operações da máquina, entre outros. A formação do cavaco gerado na usinagem pode influenciar na qualidade da peça, nas condições de operações da máquina, entre outros. Os cavacos indesejáveis são os cavacos longos do tipo contínuo, pois podem ocasionar acidentes, visto que esses cavacos se enrolam em torno da peça, da ferramenta e até mesmo em componentes da máquina. Também são possíveis de danos às ferramentas e também na peça. Dificulta a refrigeração geracionada, desperdição do fluido de corte, e também dificulta o transporte desse cavaco, pois ocupa muito volume. Ele prejudica o corte no sentido de poder afetar o acabamento, as forças de corte e também na vida útil das ferramentas. Já os cavacos bons são aqueles que ocupam pouco volume, não obstruem o local de trabalho e são removidos facilmente, pois possuem um tamanho curto. Um exemplo é o cavaco do tipo fita. A escolha dos parâmetros de corte pode influenciar também na forma do cavaco. Altas velocidades de corte tendem a ter os cavacos contínuos, profundidade de corte alta com cavacos de largura maior e o avanço maior provoca cavacos mais curtos. Mas a melhor forma para obter cavacos curtos é o uso dos quebra-cavacos. As vantagens do uso do quebra-cavaco no processo de usinagem é a redução da transferência de calor para a ferramenta, por reduzir o contato entre o cavaco e a ferramenta. Possui maior facilidade de remoção dos cavacos, tem menor risco de acidente para o operador, por gerar cavacos curtos, e facilita o direcionamento do fluido de corte sob a aresta de corte da ferramenta. Praticamente toda a energia mecânica associada à formação do cavaco se transforma em calor. As principais fontes de calor no processo da formação do cavaco são a deformação e cisalhamento do cavaco na região do cisalhamento, o atrito do cavaco com a superfície de saída da ferramenta e o atrito da peça com a ferramenta. As principais fontes de dissipação do calor no processo de formação do cavaco são o cavaco, onde 75% do calor gerado fica no cavaco. Uma outra fonte seria a peça, com 7% desse calor. E por fim, a ferramenta de corte, com 18% do calor gerado no processo de usinagem. O aumento da produtividade sugere um aumento da velocidade de corte ou um aumento do avanço, da velocidade de avanço, e da profundidade de corte. Todos esses fatores
vão gerar mais calor no processo de usinagem. Assim, deve-se tentar meios para reduzir a temperatura ou conviver com ela sem grandes danos. Uma alternativa seria o desenvolvimento de materiais de usinabilidade, com uma melhor usinabilidade. Melhorar o desenvolvimento dos materiais das ferramentas de corte, para elas resistir ao calor durante a usinagem, maior dureza a quente. E a utilização de fluidos de corte, efeito refrigerante e também lubrificante. Durante o processo de usinagem, é comum se deparar com alguns problemas nas operações, como o acabamento ruim, a excessiva retirada de material, o excesso de calor gerado na usinagem, os cavacos longos. Todos esses fatores muitas vezes podem ser decorrentes ao desgaste natural da ferramenta. É natural que ocorra esse desgaste na ferramenta. Isto é devido ao atrito gerado entre a ferramenta e o material. Outros fatores que também influenciam no desgaste são os parâmetros de corte inadequados, velocidade de corte, por exemplo, velocidade por aresta, profundidade de corte, a rotação e os avanços mal calculados e, por fim, a escolha da ferramenta inadequada para o tipo de material a ser usinado. Isso pode colaborar com o desgaste prematuro das ferramentas. São inúmeros os tipos de desgastes encontrados nas ferramentas. Um deles é o desgaste frontal, também conhecido como desgaste de flanco, que é o desgaste mais comum nas ferramentas de corte e é ocasionado em todos os processos de usinagem. Portanto, com o gasto do ângulo de folga da ferramenta, proporcionando um aumento entre a área de contato da superfície de folga, entre o material da peça e da ferramenta, ocasionando assim um maior atrito naquela região. Esse desgaste é incentivado pela velocidade de corte alta. O desgaste dentale é uma avaria formada na aresta principal de corte, aparecendo nas extremidades do flanco da ferramenta, tendo como prováveis características tensões na ferramenta e uma camada abrasiva de óxido na superfície a ser usinada. Apesar de nem sempre afetar o processo de corte, o desgaste dentário pode ser muito prejudicial, pois o entalhe costuma ser relativamente profundo, formando uma região de concentração de tensões, que pode levar à quebra da ferramenta. Já o desgaste de cratera ocorre na superfície de saída da ferramenta, porém ele está associado diretamente às elevadas temperaturas, ocasionadas pela remoção da interface cavaco-ferramenta, mas seu crescimento pode causar a quebra da ferramenta, principalmente quando ele se encontra com o desgaste de flanco. Também a velocidade e o avanço empregado durante o processo de corte pode ser associado à profundidade e à largura da cratera. Esse tipo de desgaste é ocasionado por um mecanismo de desgaste à abrasão e por difusão. A sua ocorrência é ocasionada principalmente pelas altas velocidades de corte, devido às altas temperaturas geradas, o que favorece o mecanismo de desgaste por difusão. As altas velocidades de corte, avanços elevados e o material da peça são os maiores responsáveis pela deformação plástica na aresta da ferramenta. A formação de uma saliência sobre a aresta de corte terá efeito sobre a temperatura de corte, a geometria da ferramenta, o fluxo do cavaco e o desgaste do flanco. Quando ocorre esse tipo de deformação na ferramenta, ocorre uma deficiência no controle de cavaco, afetando o acabamento superficial da peça. Esse processo de deformação pode ocasionar também a quebra da aresta de corte. O lascamento é um tipo de avaria que ocorre principalmente em ferramentas com material frágil ou com baixo ângulo de cunha, prejudicando o acabamento superficial da peça e causando, em alguns casos, a quebra da ferramenta. Esse processo acontece em ferramentas com materiais mais frágeis e a aresta de corte não é reforçada.
afetando assim o acabamento superficial da peça e, se continuar aumentando, vai provocar a quebra da ferramenta. Existem dois tipos de trincas, as térmicas e as mecânicas. As térmicas ocorrem perpendicularmente à aresta de corte. São ocasionadas devido ao aumento da temperatura a cada entrada da ferramenta na peça. Estas são as maiores causas de falhas em ferramentas de alta velocidade de corte. Já as trincas mecânicas ocorrem paralelamente à aresta de corte. Acontece pelo motivo dos choques mecânicos na saída da ferramenta na peça. Esta ocorre principalmente nas operações de fresamento. Esse desgaste ocorre principalmente em processos de corte interrompido, como, por exemplo, o processo de fresamento ou até mesmo no processo de tornamento que tem algum rebaixo. A alternativa para evitar esses tipos de trinca é usar uma ferramenta mais tenaz e diminuir o avanço por dente. As quebras acontecem devido ao grande esforço de corte na usinagem. Alguns dos casos de quebra são um ângulo de ponta, ângulo de cunha pequeno, material de corte quebradiço, o corte interrompido, parada instantânea do movimento de corte sem a retirada da ferramenta. A quebra da aresta de corte não provoca dano somente na aresta, mas também na ponta da ferramenta. Analisando esses desgastes que foi comentado de forma geral, os parâmetros de corte, principalmente a velocidade de corte, tem grande influência, e na maior parte deles pode levar à quebra da ferramenta. Com isso, é de grande importância o uso dos parâmetros de cortes adequados e da geometria ideal para o tipo de material da peça a ser usinado e do material da ferramenta. Seria isso então, pessoal, sobre ferramentas de corte. Agradeço a atenção e até a próxima.